Você vai ouvir agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba agora unção e poder. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar o pastor Alexandre. Ele agora vai fazer o uso da palavra do Senhor, porque vai ser o canal do Senhor para falar comigo, para falar com você. E o pastor Alexandre está aqui com uma palavra profética dentro do coração. E você vai receber aí dentro da sua casa agora, nesse momento, uma palavra que vai mudar a tua história de vida. Amém? Deus abençoe, pastorzão. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Eu gosto muito de falar isso. Eu acho tão confortante essa saudação, porque ela nos remete a Jesus, quando ele encontrava com seus amigos, discípulos, ele sempre dava essa saudação: paz seja convosco. Amém? E eu quero compartilhar com vocês algo de poder, algo de muita bênção, algo que vai nos ajudar, algo que vai servir para nós como um direcionamento, porque assim é a palavra de Deus para nossas vidas. Ela nos dá direcionamento, ela nos dá estabilidade. A palavra de Deus nos traz confiança, segurança. Amém? E se você pode e tem acesso aí à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, eu gostaria que você abrisse ela comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 5, amém? É um texto muito conhecido. Quando a gente fala em Apocalipse, muitas pessoas já, puxa vida, o que será que vem aí, né? Mas o livro do Apocalipse não tem nada de diferente. É um livro até, quando nós o conhecemos, nós acabamos por ter certa intimidade com aquilo que está no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém. Senhor, fala conosco esta noite, através dessa tua palavra. Dai-nos, Senhor, o conforto, a sabedoria, para que possamos compartilhar, Senhor, desta palavra tão poderosa. Fala conosco, ó Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, aquilo que é necessário para o crescimento da tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos, amém e amém. Bem sabemos que o livro do Apocalipse é um livro um tanto deixado de lado. Muitas pessoas, poucas vezes, certamente temos visto se pregar tanto sobre o Apocalipse. Não escolhi esse texto por estarmos vivendo um momento adverso. O mundo está vivendo esse momento de pandemia. Não é por isso que eu escolhi o livro do Apocalipse, mas essa palavra me tocou o coração.
E quando o pastor me pediu para mim estar aqui com vocês hoje, compartilhando dessa palavra, veio essa palavra ao meu coração e muito me chamou a atenção. Mas para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender qual é a mensagem que Deus quer nos transmitir, eu preciso dizer para você que quem escreve este livro é nada mais, nada menos do que o chamado discípulo do amor, João, Yohanan. João foi um discípulo que esteve sempre próximo a Jesus. E quando João já está na sua velhice, ele é levado, ele é preso injustamente por um imperador romano, se não me falha a memória, Domiciano. Manda prender a João num lugar que terrivelmente era como que uma assombração naqueles dias, a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma penitenciária, um lugar onde se recolhia, onde se guardavam os criminosos, as pessoas que a sociedade desprezava. E João, inocentemente, né, porque por ser um pregador do evangelho, por ser um homem de Deus, foi levado para a ilha de Patmos. E ali ele ficou. E estando na ilha de Patmos, João recebe, né, a revelação do livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, é uma palavra grega. No hebraico a palavra, o nome desse livro é razon, que também quer dizer revelação. E quando João chega no capítulo 5, João tem uma visão transcendental. A visão de João, que ele descreve aqui para nós, é que João viu. Porque se você acompanhar, se você fizer a leitura logo no começo, João é levado ao céu. Ele disse: eis que abriu o seu céu, e uma voz me disse: vem cá. A visão de João o leva até o céu. E lá no céu, ele começa a receber o que era, o que é e o que há de ser. João viu o passado, o presente e o futuro. O passado nos seus dias, o presente dos seus dias e o futuro que ainda havia de acontecer. No capítulo 5, João fala algo que no mínimo, mexe com os nossos corações. E eu preciso compartilhar com você. Eu preciso que você abra o seu coração. Eu preciso que você deixe aberto o seu intelecto. Porque a palavra de Deus não é só espiritual, nós temos que ter raciocínio. Nós temos que abrir o intelecto para que nós possamos receber aquilo que Deus quer nos dar. E no capítulo 5, olha o que João diz. Vamos analisar aqui para nós entendermos mais do que ele está passando. João está na ilha de Patmos, eu disse para vocês, né? No lugar onde se recolhia os criminosos. João era inocente, mas estava ali. Para quê? Para receber a revelação. Irmão, sabe o que eu fico pensando? Que o nosso Deus tem as suas maneiras, as suas formas de trabalhar. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas acontecerem. Veja bem, a palavra deserto em hebraico é midavar. Midavar quer dizer encontro com a palavra. Veja bem, encontro com a palavra. Então quer dizer que o deserto para nós que somos cristãos tem que ter um outro entendimento. Veja que Jesus, quando ele é batizado por João Batista, ele vai para o deserto para ser provado, porque no deserto ele encontra com o quê? Com a palavra. E é pela palavra que Jesus vence Satanás no deserto. Agora João é levado à ilha de Patmos para receber a revelação. Sabe, às vezes nós não entendemos o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos atravessando, quando eu digo igreja, estamos atravessando um momento de pandemia que nada mais se iguala a um deserto. Estamos vivendo um momento de dificuldade, porque Deus quer revelar alguma coisa para nós. Irmãos, se você que está me assistindo essa noite, entender que esse deserto que você está vivendo, que esse deserto que o Brasil está vivendo, que esse deserto que o mundo está vivendo, é uma oportunidade que Deus tem para nos revelar alguma coisa, então você pode esperar que algo grande Deus quer te mostrar, para benefício da sua vida, para benefício da sua igreja. Deus leva João de uma situação de conforto a uma situação de adversidade, porque lá em Patmos o Senhor quer mostrar para ele uma revelação. Eu não sei qual a situação que você como pessoa está vivendo. Eu não sei qual a situação que você como homem, como mulher está atravessando.
Mas se você está no deserto agora, se você está numa situação adversa agora, busque a Deus, porque é nesse momento o meu Deus, Ele tem prazer em fazer as maiores revelações. Eu digo maiores mesmo, porque João, estando na ilha de Patmos, ele é levado ao céu. E logo no capítulo 5, ele tem um encontro com a palavra, e a revelação que ele diz que ele viu, João viu. O que ele viu? Ele viu alguém assentado no trono, era o Eterno, o Senhor Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono. E diz assim, ele que viu que na mão direita dele, desse que estava sentado no trono, do nosso Deus, havia um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E do lado do trono havia um anjo grande, forte, ele diz, um anjo grande, forte, proclamava, ele declarava em alto e bom tom. Ele dizia assim: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Existe alguém aí? Tem alguém aí que é digno de abrir esse livro? Alguém pode pegar esse livro, abrir ele e romper os seus selos? E João diz uma coisa interessante: e ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Deixa eu explicar para você um pouquinho aqui. Ninguém no céu, entre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ninguém no céu foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Vamos olhar para a terra. Entre os grandes homens, Abraão, entre os guerreiros, entre todos os homens que viveram na terra, João está numa visão do passado, do presente e do futuro. Então, entre os que viveram, passaram pela terra, entre os grandes homens, né? Nós poderíamos citar aqui quantos grandes homens da história, nem entre os grandes vivos da terra foi achado alguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então vamos olhar debaixo da terra, quem sabe entre os mortos, entre aqueles que já morreram. Então olharam-se a visão debaixo da terra, entre aqueles que já morreram. Também nem entre os mortos havia alguém digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Nesse momento, olha que interessante, nesse momento João começa a chorar. E eu fico pensando que eu entendo que a abertura daquele livro, a vida de João, dependia da abertura daquele livro. Porque senão João não iria chorar. Só porque ninguém abriu um livro, só porque não achou ninguém que pudesse abrir um livro, João começa a chorar. Primeira coisa, como que pode alguém chorar estando no céu? João estava numa visão do trono de Deus. E agora ninguém poderia abrir o livro, e João começa a chorar. Nesse momento, no momento em que João está chorando, a Bíblia diz que um dos anciãos que estava ali, diante do trono de Deus, se vira para João e diz para ele assim: João, não chores. Pode parar de chorar, João, porque eu tenho a solução para você. Olha quem está ali, ó. O leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e romper os seus selos. E quando João escuta essa palavra, diz a Bíblia, ó, eu entendo que no versículo 6, ele diz: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, ele viu um cordeiro. Olha só, veja bem. O ancião diz para João: João, não chora não, porque ali está o leão da tribo de Judá. Quando João se vira para ver aquilo que o ancião viu, ou para perceber, ou para tomar conhecimento da visão do ancião, João se vira, e o que João vê? João não vê um leão, João vê um cordeiro, como tendo sido imolado. Pastor, essa palavra, irmãos, ela precisa causar um impacto na nossa vida, não na vida de nós somente como pessoas, mas na vida de nós como igreja, na vida de cada um de nós como família, como ministros da palavra, na vida de nós que carregamos títulos de pastores, homens e mulheres que têm a incumbência de ser vitrine da palavra de Deus, porque aonde nós andamos, as pessoas que olham para nós, elas precisam conhecer,
Elas precisam entender que ali está indo um homem e uma mulher de Deus. Deus quer nos tirar do nosso conforto. Deus quer nos tirar da nossa situação confortável. Deus quer está colocando o mundo numa situação de deserto, numa situação de desconforto, porque Deus quer revelar alguma coisa grande para nós. E se você nesta noite quiser conhecer o Deus que você diz que serve, você precisa entender essa palavra. Veja que João, a visão de João é cordeiro, a visão do ancião é leão. E eu fico pensando uma coisa. A minha pergunta para você é uma nessa noite. Aqui, essa palavra me traz algo no meu coração, uma indagação que eu preciso compartilhar com você nessa noite. Qual a sua visão de Jesus? Irmão, a igreja de hoje está perdendo a visão. Diz uma história que alguém chegou para um homem de Deus e disse para ele assim: fiquei sabendo que o seu pai perdeu a visão, porque o pai dele havia ficado cego. Ele disse: não, meu pai não perdeu a visão, meu pai perdeu a vista, porque a visão dele continua a mesma. Irmãos, a igreja não pode perder a visão. A visão está sendo desfocada. Muitas igrejas, muitas pessoas, a igreja de hoje, irmão, precisa voltar a visão para o cordeiro. Nós precisamos de um cordeiro, daquele que morreu por nós. Existem situações na nossa vida, em momentos de adversidade, que nós precisamos do leão de Judá. Claro, o nosso Senhor precisa vir como leão. O profeta Amós diz: rugindo o leão, quem não temerá? Então, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos da figura do Senhor Jesus como leão. Muitas vezes nós estamos na situação, quantas pessoas, irmãos, que deixaram a santa presença de Jesus, estão escolhendo o mundo, estão se virando para as coisas desse mundo, porque perderam o cordeiro. A visão deles não é mais o cordeiro. Nós precisamos retornar à nossa visão, a visão de igreja, a visão de levar o evangelho, de proclamar a palavra de Deus. A visão da igreja está ficando distorcida. Nós como cristãos, não vou falar a palavra crente não, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. Eu não quero usar essa palavra, mas eu quero dizer cristãos. A palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. E nós como cristãos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver qual é a nossa visão. Que visão nós estamos tendo do reino? Qual a visão que nós estamos tendo do reino aqui na terra? Sabe por quê, irmão? Porque hoje, eu percebi que muitas mensagens estão preparando uma igreja para viver na terra. A mensagem de hoje é: você vai vencer. Se você dá, você recebe. Quanto mais der, ou quanto mais receber. E fica naquela coisa de preparar uma igreja para viver na terra. Irmão, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela não está aqui para viver aqui. Ela está aqui de passagem. Você foi chamada para morar no céu. Você foi chamado para morar no céu. A nossa pátria é celestial. A nossa casa é celestial. E é para lá que nós temos que ir. Mas aonde está a sua visão hoje? Pastor, a minha visão está naquilo que eu posso ter. A minha visão está no dinheiro. A minha visão está em alguém, numa pessoa. A minha visão está no meu pastor. Se o pastor pular da ponte, eu pulo atrás. Que isso, meu irmão? A visão da igreja está sendo desfocada. As pessoas estão perdendo a visão de Cristo. Porque a igreja está vazia, as igrejas estão vazias. Mas continua sendo casa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de povo para ser Deus. Ele é com povo ou sem povo, Ele é Deus. Mas a casa continua sendo dele. O que nós temos que entender é que quem precisa de Deus somos nós. Porque Deus não muda a visão dele. A visão de Deus sobre você é a visão da salvação. O Senhor, quando olha para nós, a visão dele para nós é a visão de querer nos recolher ou de nos separar para viver na glória. Mas a nossa visão, a visão da igreja, está sendo desfocada. Estamos perdendo a visão daquilo que é reino. Nós estamos tendo uma visão distorcida da visão de Cristo. A nossa visão hoje, ela está sendo uma visão mundana. Por que mundana, pastor? Porque nós pensamos na vida só aqui na terra. Irmão, Jesus está voltando e nós estamos brincando de ser crente. As igrejas estão brincando de cristão, estamos brincando, nós precisamos de seriedade. A nossa visão agora precisa voltar para aquilo que vai nos levar para o céu. Se você é um estudante de escatologia, você vai entender isso que eu estou falando.
Se você conhece um pouquinho de escatologia, você vai entender e perceber que os dias se aproximam do fim. Irmãos, o anticristo já está no meio da terra. Ninguém gosta de falar isso. Ah, mas vai pregar sobre o anticristo? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e a visão nossa está distorcida. Os nossos olhos espirituais estão saindo do foco de Jesus. E aí, quando tudo acontecer, nós vamos dizer e culpar a quem? Porque a Bíblia diz assim que naquele dia, Jesus vai chegar e vai dizer: entrai-vos benditos do meu Pai para o reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. E olha só que interessante. E alguns vão chegar para ele, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. E essas pessoas vão olhar para Jesus e dizer para ele: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. Irmão, quem que faz isso? Senão a igreja. Quem que expulsa os espíritos malignos? Quem que cura as pessoas enfermas? Quem que leva a palavra de conforto, senão a igreja? Essa palavra de Jesus é para quem? Para o ímpio, para aquele que não conhece a Bíblia, aquele que não viveu? Não, a palavra dele é dura para aqueles que vão escutar, para aqueles que vão receber essa palavra. São aqueles que estão vivendo uma vida desfocada, uma vida fora da visão, uma vida distorcida, uma vida distorcida do que a Bíblia manda. Olha só, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 16, eu quero citar aqui um versículo com você, Mateus capítulo 16. A partir do verso 13, olha o que diz a Bíblia. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros alguns dos profetas. E Jesus perguntou: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Olha a visão das pessoas naqueles dias. Jesus pergunta: quem dizem o povo que eu sou? Quem dizem? O que estão dizendo por aí que eu sou? Ah, Senhor, tu és uma encarnação do Elias, do João Batista, do Jeremias. Olha só, as pessoas estão com um olhar errado. Nós precisamos analisar a nossa vida, irmãos. Nós precisamos analisar a nossa situação de cristãos. Nós precisamos ver, será que é aqui que nós estamos vivendo? Será que é aqui que nós estamos andando? Não, mas nós jogamos pedra no telhado dos outros e esquecemos que os nossos telhados são de vidro. Ah, porque o irmão está assim, porque fulano está assado, ah, porque esse não faz isso, aquele não faz aquilo. Quando nós deveríamos olhar para nós mesmos, quando nós deveríamos olhar para o nosso interior e ver que tipo de crente, que tipo de cristão nós temos sido. Uma igreja desfocada, uma igreja com a visão desfocada de Jesus, ela não prevalece. Ela não prevalece, nunca prevalecerá. Mas quando a igreja está com os olhos voltados, com uma visão espiritual correta, buscando o Senhor Jesus que está voltando, Ele está voltando e vai pegar muita gente de surpresa. Quando nossa visão está em Jesus, quando nossos olhos espirituais estão em Jesus, então, meus irmãos, pode ser o deserto que vier, pode vir o deserto que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a prova que vier, nós continuaremos firmes. João vivendo em Pátimos, um homem já de idade, mas ele ainda tinha um espírito voltado para Deus, ele ainda estava na direção, a visão de João era o Senhor, e o Senhor falou para João: eu quero te entregar uma visão, nessa noite Deus quer te entregar uma visão,
Deus quer te entregar uma mensagem. E você fica aí reclamando do Brasil, reclamando da situação dessa pandemia, reclamando disso, reclamando daquilo, reclama do governador, reclama do prefeito, quando na verdade nós deveríamos olhar para aonde está indo a nossa visão. Que dizem o povo que eu sou? Ah, tu és um profeta qualquer, uma encarnação do Elias. E vocês? Agora Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta para ele: e vocês? Que visão vocês têm de mim? Qual é a visão que vocês têm tido de mim? Naquele momento, Pedro pula na frente e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a visão da igreja, irmãos. É essa visão que nós devemos buscar ter todo dia. É essa visão que nós devemos manter. É esse direcionamento que nós devemos ter. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é Ele que está voltando. A Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai voltar para buscar uma noiva adornada, uma noiva preparada. Se você continuar lendo o livro do Apocalipse, no capítulo 19, João, que não muda de visão, João que não distorce a visão, vai ter uma outra visão, uma visão de algo que ainda vai acontecer. Ele diz assim: e viu os céus abertos, e aquele, meu irmão, e aquele mesmo que falava com ele no princípio, aquele que entregou a visão para ele, saiu montado num cavalo branco. E ele diz: os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saía uma espada aguda, os seus cabelos eram brancos como a neve, ele estava vestido de branco, suas vestes salpicadas de sangue, na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você não muda a visão, quando a sua visão continua no Cristo, Filho do Deus vivo, então certamente você contemplará essa visão que João já teve, que João já disse. Aonde está a visão da igreja? Aonde está a visão da igreja? Será que, eu te faço uma pergunta agora, meu irmão, você que está me assistindo agora. Se o arrebatamento fosse ontem, aonde você estaria hoje? Se você tem a visão em Jesus, com certeza você sabe disso. Quando a nossa visão está em Cristo, no Filho do Deus vivo, então nós sabemos aonde essa visão vai acabar. Qual é o fim dessa visão? Porque para tudo que está no mundo físico, existe um fim. E o fim da visão, para nós que estamos preso no mundo físico, preso nessa carne, preso no tempo, é a liberdade eterna, a liberdade de vivermos na glória. Só que agora não com aquele homem sofrido, aquele que veio e padeceu, não. Agora nós estaremos na glória, com aquele que é rei, com aquele que reina, com aquele que João disse assim: ele está vestido de branco. Jesus entrou em Jericó montado no jumento. Por quê? No jumentinho. Por quê? Porque ele precisava cumprir a palavra. Só que agora ele vai voltar, não é no jumentinho, agora ele volta num cavalo branco. Por quê? Para mostrar para mim e para você que a nossa visão não pode mudar o foco. O desejo de Jesus é que não importa se você precisa de um leão, ou se você precisa de um cordeiro, se você que está na presença de Deus, atravessando luta, está precisando de um leão para rugir, para fazer que os inimigos se afastem, não importa. O importante é que a sua visão continue no céu. O ancião viu um leão, João olhou e viu um cordeiro. Para o ancião, nós precisávamos de um leão. Para João, ele precisava de um cordeiro. Mas esse, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus, foi ele que pegou o livro. Naquele momento, João disse que ele pega o livro da mão de Deus e disse assim: dá-me esse livro aqui. Pai, eu vou abrir esse livro. E ele abriu o livro. Sabe por que Jesus abriu aquele livro? Para que você não mudasse a sua visão.
ou para você que está me assistindo hoje, tivesse uma visão distorcida, você voltasse a sua visão para Jesus. Irmãos, não há outro Salvador. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há outro caminho para a salvação. Não há outro foco de visão, não há outro alvo de visão para a igreja, senão Jesus Cristo. E há uma preocupação no coração de todos, que é que a igreja não mude a sua visão, que a igreja continue olhando para Jesus, que nós não desejemos enfeitar as coisas. A Bíblia está aqui, é só disso que nós precisamos. Como homens de Deus, precisamos crer que assim como ele entrou em Jerusalém, montado no jumento, ele vai voltar agora montado num cavalo branco. E assim como João começa a visão do Apocalipse em Patmos, ele também termina o livro de Apocalipse, a visão do Apocalipse em Patmos. Só depois ele é liberto daquele lugar. Se você está atravessando um deserto, com certeza Deus está te dando uma visão. Então pare, perceba qual é a visão que Deus está te dando. Quantas pessoas estão recebendo uma visão agora, um direcionamento agora, mas não estão entendendo. Porque estão tão preocupados com o deserto que estão vivendo, com a ilha de Patmos que estão presos, que não conseguem perceber a visão. Qual a visão sua nessa noite? Qual é a visão sua como igreja? Nesse momento em que os templos estão vazios aqui na cidade, a igreja continua sendo igreja. Você continua sendo ovelha do rebanho de Jesus. Deus não se esqueceu de você, porque a visão dele não saiu de você. A visão de Deus ainda é a igreja. Jesus não vai voltar para buscar lobo. Jesus não vai voltar para buscar jumento. Jesus vai voltar para buscar ovelha. Nós somos o único rebanho na terra que o pastor está no céu. Nós somos o único jardim na terra que o jardineiro está no céu. Nós somos a única construção na terra que o construtor está no céu. Então, meu irmão, não há como nós perdermos. Não há a mínima possibilidade da igreja que tem visão, da igreja que vive da visão com Jesus, da igreja que anda na visão da palavra de Jesus. Não há a mínima possibilidade de você perder. Não há a mínima possibilidade de você fracassar. Então volte a sua visão para Jesus. Coloque a sua visão em Jesus. Sabe? Coloque a sua visão naquilo que Jesus deseja. Coloque a sua visão nos projetos de Jesus. Não nos seus projetos. Não naquilo que o seu coração deseja. Não, nós estamos aqui porque a visão é reino. Reino. Irmãos, não existe reino sem rei. Não existe reino sem rei. Se você ler o livro de 1 Samuel, capítulo 8, se não me falha a memória, o povo vai até Ramá e diz para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Como todos os povos têm um rei, nós também queremos um rei. E diz a Bíblia que Samuel ficou triste. Por quê? Porque a visão do povo saiu do rei dos reis, porque Deus era rei sobre o povo. Deus era rei sobre o povo. E agora Samuel se entristece porque a visão do povo que estava em Deus vira para os povos e querem ser iguais aos povos. Então Deus diz: Samuel, unge um rei para eles. Olha, vai chegar um moço na sua casa lá, esse moço é muito bonito, muito grande, muito forte. Está na Bíblia, é só você ler. O nome dele é Saul. O nome Saul em hebraico quer dizer desejado ou pedido. Olha só, irmão. Deus dá aquilo que o povo pede. Por quê? Porque a visão do povo não era a visão de Deus. Então Saul entra no reino, Samuel unge. Se você ler os primeiros capítulos de Samuel, do livro de 1 Samuel, você vai ver que Saul, ele profetiza. Ele anda no meio de profetas. Saul está cheio da unção. Samuel disse para ele assim: olha, daqui a 7 dias, vai para esse lugar, e eu vou estar lá, e nós nos encontraremos, e eu, representante de Deus, vou te revelar para o povo, e vou dizer para o povo que Deus escolheu você como rei.
7 dias, irmãos. Saul governou Israel 40 anos, mas só 7 dias ele teve unção de Deus. Só 7 dias. Por quê? Porque ele desobedeceu, saiu da visão. Que nessa noite, Deus te dê visão. Que Deus te coloque, te faça voltar para a visão. Aí sim, com certeza, Deus vai te dar um rei. O rei dos reis. Veja que Saul reinou 40 anos, só 7 dias na unção, e o resto sem unção, rejeitado. Aí depois, o que Deus faz? Deus tem que escolher um menino, que era cuidador de ovelha, para assumir o trono. Davi em hebraico quer dizer amado, é amado de Deus. Davi é amado, irmãos. Olha só que diferença de amado e desejado. O homem deseja, mas Deus ama. Então não deixe a sua visão sair de foco. Qual é a visão que você tem de Jesus? Qual é a visão que você tem do reino? Em que visão você está seguindo? Porque você quando vê, você caminha na visão que você tem. Que Deus possa abençoar você, meu irmão. Como homem de Deus, como mulher de Deus. Que Deus possa abençoar você como pastor, como igreja. E que você continue na visão. Que a sua visão continue firme na palavra do Senhor. Porque esse é o desejo de Jesus. Fecha os teus olhos. Amado Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra. Que esta palavra, Senhor, possa abençoar e confortar o teu povo. Para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Orações que foram respondidas na Bíblia e as que são hoje mostram que existem algumas coisas importantes a fazer do que simplesmente abrir a boca. Ouça e aprenda alguns aspectos fundamentais para que sua oração seja respondida.